Olá, seres. E aí, como é que vocês estão, pessoas? Vamos continuar lendo o livro das emoções pra gente terminá-lo? Eu acredito que a gente consiga terminar nessa leitura, nesse livro. E nós estávamos falando sobre a necessidade de participação e como superar a solidão. Na página 243. Para atingir uma paz interior, devemos começar por corrigir a ideia de que nós somos seres solitários, abandonados e soltos como satélites que surgem comumente quando decidimos transformar esta autoimagem negativa. Por nos sentirmos incapazes de nos conectar com o afeto daqueles que nos ajudam a sair, com o afeto daqueles que nos querem ajudar a sair da solidão. Pois só quando nos sentimos capazes de dar amor é que iremos nos abrir para receber amor. É interessante notar como, na maioria das vezes, a solidão está baseada no orgulho e de não precisar de alguém. Isso ocorre quando fechamos o coração após autossustentarmos sobre condições diárias áridas e hostis. Assim explica o filósofo cristão Thomas Merton: o ódio é sinal da expressão da solidão, do ser isolado, da insuficiência e da indignidade. Na medida em que cada um de nós é solitário, isolado e se sente pouco digno, cada um de nós odeia a si próprio. Alguns estão conscientes desse auto-ódio e, por causa dele, se repreendem a si próprios e se castigam desnecessariamente. O castigo não pode curar o sentimento de que não somos dignos. Não há nada que possamos fazer em relação a isso enquanto nos sentimos isolados e insuficientes, desamparados e sós. Outros menos conscientes desse auto-ódio, de que são portadores, o realizam de forma diversa, projetando-o sobre o próximo. Existe uma auto-abominação orgulhosa que confia em si, pesada e cruel, quer saborear o prazer de odiar, pois esse sentimento se dirige para fora, alvejando a indignidade alheia. Mas esse forte e alegre ódio não compreende que, como todo ódio, destrói e consome o eu, que odeia o não e o objeto odiado. Odeia e não o objeto odiado. O auto-ódio, projetado sobre o próximo, faz com que criemos inimigos. Passamos a ver certas pessoas como monstros fantasmas, que nos trazem impedimentos e nos despertam muita raiva, produzindo assim um círculo vicioso de relacionamentos baseados no prazer negativo. Mesmo sem nos darmos conta, sentimos prazer ao ver o nosso inimigo sofrendo. É importante perceber quando nós próprios nos tornamos objeto do prazer negativo alheio. Nesse caso, cabe a nós deixarmos de ser cúmplices dessa trama e trazer a consciência da situação por meio de uma conversa honesta, na qual cada um pode abertamente expressar o seu medo e raiva. No entanto, se a condição para tal conversa não estiver amadurecida, como por exemplo, se o outro resistir a abrir-se para revelar seus sentimentos, devemos pelo menos procurar evitar as situações que facilitam o nosso envolvimento nesse padrão negativo. Reconheci este mecanismo em minha vida no meu relacionamento com pessoas que me prestavam serviços. A tarefa em si era mal feita, ou nem mesmo chegava a ser cumprida, trazendo-me danos e no mínimo irritação. Assim, pude identificar que havia ausência de afeto em nosso relacionamento. Ao conversar com elas objetivamente sobre as falhas ocorridas, em geral elas reconheceram seus erros, mas não chegavam à reparação, pois logo mais adiante esse padrão surgia novamente. Percebi, então, que precisava lidar também com as questões subjetivas. Percebi, por exemplo, que eu lhes causava medo e raiva por sentirem em dúvida sobre a capacidade de realizarem suas funções. O medo de errar deixava-as suscetíveis a críticas. Dessa forma, elas facilmente me viam como um monstro fantasma e, portanto, não tinham disponibilidade afetiva para me ajudar. O medo dos outros revela, em última instância, o medo de nós mesmos. Busquei, então, esclarecer esse mecanismo de comunicação com elas e passamos a evitar situações que podiam gerar novamente o conflito, até resgatar a calma com a qual podemos gerar confiança para não repetir tal padrão. Desde então, eu busco me auto-observar, de modo a reconhecer em mim mesma se eu estou também agindo a partir do medo ou do afeto. Nesses momentos, reconheço que estou me sentindo de fato só, mas sei que ao me recolher, estarei criando as condições básicas para mudar.
Assim como Lama Ganchen nos inspira a pensar quando nos diz: se dermos um direcionamento positivo para a nossa mente, todas as pessoas surgirão como amigos para nos ajudar. Enquanto estivermos presos pela raiva de nos sentirmos sós, viveremos um paradoxo. Queremos receber afeto, mas não estamos dispostos a nos abrir a ele. Isso ocorre justamente porque é ao dar afeto que nos sentimos munidos de afeto. É a falta de contato conosco mesmo que cria a sensação de solidão e isolamento. A verdadeira individualidade não é a solidão. Significa uma força interior, um vir a conhecer a nossa verdadeira humanidade, um fortalecimento da capacidade de enfrentar o medo. Sentimos solidão, não devido à falta do companheiro, mas porque não estamos à vontade conosco mesmos. O vazio que sentimos não pode ser preenchido por outra pessoa, embora a princípio nos sintamos completados pelo outro. Depois de um tempo, o vazio interior se intensifica, em geral, forçando-nos a olharmos para dentro. Não conseguimos nos sentir à vontade conosco mesmos até que tenham desenvolvido um espaço interior. Vivemos numa sociedade em que as pessoas acham cada vez mais difícil demonstrar afeto para os outros. O caos gerado pelo crescimento e desenvolvimento econômico reforça a tendência das pessoas para a competitividade e a inveja. Por isso eu costumo dizer que um bom nível de vida não consiste em ter posses, mas sim em fazer parte de um grupo de pessoas nas quais podemos confiar. Pertencer ao mesmo mandala, como costumamos dizer no budismo. Mas se nos sentimos isolados em vida, que dizer da sensação de isolamento que sentiremos quando estivermos enfrentando a morte? O medo da morte está baseado em nosso sentimento de solidão. A morte é extremamente assustadora, mas o motivo pelo qual temos tanto medo dela é o fato de já não nos sentirmos separados dos outros. Nosso medo já nos fechou e separou de tudo que amamos e com que nos preocupamos. Atender à necessidade de sentir-se próximo faz parte do crescimento espiritual, pois a proximidade nos garante o conforto da certeza e do pertencimento. A confiança de que não existem separações. Acompanhei Marina, uma linda garota de 19 anos, que faleceu do mesmo câncer de que sua mãe havia falecido há 6 meses. Marina expressou sua personalidade vibrante e determinada ao estabelecer o momento em que seria sedada. Era possível sentir nela o prumo de quem tem a confiança de estar familiarizada consigo mesma. Durante nossos encontros, enquanto ela ainda estava consciente, apesar de não conseguir mais falar, trocamos olhares e eu pude lhes dizer frases inspiradas pela energia calma que ela própria emanava. Quem sabe lidar apenas com um modo diferente de viver cada momento. Aliás, quem sabe lidar com a solidão, sabe que tudo está interligado. Portanto, não existem separações, apenas um modo de viver cada momento diferente. Portanto, não existem separações, apenas um modo diferente de viver cada momento. Neste instante, seu pai comentou que ela tinha viajado aos 16 anos sozinha durante 20 dias pelas praias de Santa Catarina. No dia seguinte, ela escreveu para seu pai e sua irmã: estou indo, mas vou cuidar de vocês. Não havia solidão em sua mensagem. Ela confiava na certeza de que se manteria ligada àqueles que amava. Marina segurou até o momento de sua morte um lindo bastão de cristal que Lama Ganchen abençoou para eu oferecer aos pacientes exatamente naqueles momentos. Após recitarmos preces e mantras à sua volta, tive a imagem dela como a Branca de Neve protegida pela redoma de cristal. Capítulo 24. O que o luto pode nos ensinar? A morte é um final, mas também é um início. O futuro continua em aberto. A pessoa querida que perdeu está ao seu alcance dentro de você, muito mais próxima do que você supõe. Alexandra Kennedy. Sensação de estar ao cair no vácuo, num espaço vazio, desconhecido e silencioso. São sentimentos que surgem quando recebemos a notícia do falecimento de uma pessoa importante em nossa vida. Nosso corpo sente-se como se tivesse também sofrido uma falência. Não entendemos ao certo o que estamos sentindo. Ficamos atordoados, fora do tempo. Mas sabemos que a partir de então, nossa vida não será mais a mesma, pois algo denso e grave ocorreu. O processo do luto inicia-se num choque mental. Resistimos a assimilar o que de fato aquela pessoa tenha falecido. Nosso corpo então encarrega-se de expressar a dor emocional. Dormimos e comemos pouco ou em demasia. Estamos desequilibrados. Falamos muito, depois nos calamos. Ora estamos extremamente agitados, ora não temos força para nada. Quando estamos abalados emocionalmente, temos a tendência de reagir de modo exagerado, distorcer a realidade. Portanto, é melhor não tomarmos decisões imediatas e nem fazermos promessas que comprometam nosso futuro. À medida que nos recuperamos desse choque inicial, começamos a enfrentar de fato a realidade da perda, o que e onde mudou.
As questões inacabadas vêm à tona depois de uma da outra, que ficou por ser dito, escutado, feito e compartilhado. A ausência da pessoa que se foi evidência o quanto nos apoiávamos nela em certos aspectos de nossa vida. O luto torna-se então um período de conscientização da necessidade de recuperarmos a nossa capacidade de autossustentação. Em algumas áreas da nossa vida, teremos que ser autônomos pela primeira vez. Percebemos então a inevitabilidade de rever todas as áreas de nossa vida, afetiva, financeira, profissional e espiritual. Conforme intensificamos o desejo sincero de lidar diretamente com o que isso possa significar, adquirimos coragem para seguir em frente. Sentimos-no como um quebra-cabeças que foi desmontado ao tentarmos reunir as peças novamente. Nos damos conta de que ele já estava encaixado e incompleto há muito tempo. O falecimento de alguém desperta a necessidade de remontar a nossa vida. Nesse processo, evidencia as lacunas que já haviam nela. Logo é hora de perceber onde morávamos. Logo é hora de perceber onde como estávamos rompidos, distantes de nós mesmos. Precisamos examinar atentamente quem somos sem a presença e a dinâmica daquela pessoa que preenchia tantas lacunas em nosso processo de autoconhecimento. O luto, portanto, é um período de crise, no qual temos que dar uma nova organização à nossa vida a partir dos recursos muitas vezes precários ou até então desconhecidos. Quanto maior for a nossa autoestima, menos tendência teremos a nutrir pensamentos obsessivos e repetitivos, e mais rapidamente. Portanto, sairemos dessa crise. Aceitar a irreversibilidade da perda e recuperar o interesse pela continuidade da vida requer um tempo de reconstrução da nossa autoimagem. A aceitação do perdão não é imediata. Na fragilidade da dor, desvendamos gradualmente camadas cada vez mais profundas do nosso interior. E lá encontramos feridas não curadas. Durante o luto, nossos usuais mecanismos de defesa frente à dor falham. Já que não é possível evitar a dor, temos que aprender a enfrentá-la. É hora de nos perguntarmos: do que a nossa dor realmente se lamenta? Há quanto tempo essa dor pede para ser vista e tratada? Mesmo sem ter resposta, nossa consciência nos pressiona a fazer algo. Fazer algo significa, antes, ser capaz de sentir o que estejamos sentindo, o que quer que estejamos sentindo. Fazer algo significa ser capaz de sentir o que quer que estejamos sentindo. A dor que não é sofrida transforma-se numa barreira entre nós e a vida. Quando nós sofremos a dor, uma parte de nós fica presa ao passado. Quando não sofremos a dor, desprendemos grande parte de nossa energia vital, evitando a dor emocional. No entanto, para curá-la, é preciso senti-la com aceitação, fazer as pazes com essa dor. A dor de uma perda não elaborada desperta indignação. Ficamos irritados de tanto sofrer. Porém, a urgência de acabar com esse sofrimento indica que ainda não aceitamos a realidade da perda. O luto é o período no qual aprendemos lentamente a aceitar a dor inevitável de sentir uma grande saudade. A saudade surge naturalmente pela ausência da pessoa. Mas no luto teremos que fazer da saudade um veneno que se transforma em remédio, pois através dela iremos sentir aquela pessoa cada vez mais próxima de nós. Isso é, podemos nos deixar de acompanhar pela saudade para nos sentirmos íntimos desse amor. O desafio é usar a saudade como lembrança, retirando dela o sentimento de pesar. Nesse sentido, a saudade nos remete à presença de alguém, não à sua ausência. Assim, transformamos a falta de alguém na lembrança constante da sua existência em nossa vida. A saudade torna-se um meio de trazer a pessoa querida de volta. Desse modo, quando alguém morre, permanece vivo dentro de nós. A perda dos pais. A morte dos pais é uma experiência profunda e única para qualquer um. Não há como ter preparação prévia ou modelo no qual apoiar quando recebemos a notícia do falecimento de um de nossos pais, pois essa é uma vivência muito singular. Eu tinha 20 anos quando meu pai faleceu de leucemia. Eu já havia passado o meu último ano longe da minha família, estudando musicoterapia em Salzburgo, na Áustria. De férias no Brasil, acompanhei o dia a dia da sua última internação. Estava ao seu lado quando ele faleceu. Já sedado, de olhos fechados, testemunhei o bip da máquina ligada ao seu coração entoar o interminável e contínuo som que todos sabem traduzir como ok, acabou. Uma semana após a sua morte, retornei para a Áustria. Por isso não pude compartilhar com a minha mãe e meus 5 irmãos a mudança que a sua falta acarretou no dia a dia de nossa família. De volta a Salzburgo, uma cidade em que nem mesmo as flores parecem mudar de cor, tive que compreender a ausência do meu pai apenas dentro de mim.
Havia em mim uma forte sensação de que tinha que me apressar em tornar-me adulta. Às vezes sentia-me curiosa e livre para explorar o mundo. Em outras ocasiões, percebia que estava frágil e desesperada para arcar com a liberdade que me propunha. Mas confesso que me arrisquei, pois tranquei a matrícula do meu curso e fui passar 5 meses em Hong Kong. Essa ideia surgiu durante um workshop terapêutico no qual percebi que desenhar flor de lótus me acalmava. Ao mostrar meus desenhos à minha professora de Tai Chi, ela me disse: "Por que você não vai atrás das flores de lótus?" Nos templos budistas, em Hong Kong, as flores iguais, tem flores iguais às que você desenha. De fato, em Hong Kong aprendi Tai Chi e visitei inúmeros templos budistas, mas ir ao encontro do meu destino foi o maior aprendizado. Dessa forma, posso dizer que foi o luto do meu pai que me aproximou intuitivamente pela primeira vez do budismo, apesar de naquela época ainda não ter optado por segui-lo. Com a morte dos meus pais, sentimos como se o chão abrisse sob os nossos pés e somos impulsionados a buscar algo novo e autêntico dentro de nós. Neste processo, revemos as origens da nossa história familiar e percebemos que temos um destino individual a cumprir. Para isso, como diz Márcia Matos, é preciso se tornar um pouco estrangeiro em relação a si próprio e às suas origens. Nos sentimos, de certo modo, pressionados a construir algo a despeito do nosso passado, de nossas raízes, de nossa família. Existe a possibilidade de deixarmos de corresponder aos padrões e condicionamentos herdados e saltarmos para um destino individualizado. Criar nosso destino individual e nosso próprio estilo de vida não significa abandonar valores e princípios familiares, mas sim ressaltar nossos traços pessoais para podermos nascer como indivíduos no mundo. Somente assim seremos capazes de internalizar o exemplo de nossos pais em vez de apenas reproduzir modelos e agir baseado nos condicionamentos familiares. Desse modo, a presença da memória positiva de nossos pais servirá como inspiração para seguir em frente. Carregamos em nosso corpo sutil a ausência da energia vital de nossos pais desde o momento em que fomos concebidos. Segundo o budismo contínuo mental, a mente muito sutil que transmigra de uma vida para outra reencarna-se ao unir-se à energia vital da nossa mãe por meio do óvulo e com a energia vital do nosso pai por meio do espermatozoide. Neste sentido, mesmo depois de nossos pais falecerem, carregamos conosco parte da sua essência vital em nosso corpo sutil. Quando chorar faz bem. Chorar é um comportamento cultural. Em algumas culturas, chora-se mais do que outras. Certa vez, ao acudir no Nepal uma tibetana que estava chorando, ela me disse constrangida: "Chorar para tibetanos não faz bem, faz a nossa energia cair e deixa os outros tristes também." Existem vários tipos de choro, desde aquele que alimenta a autocomiseração e busca manipular o ambiente ou estado de espírito do que estão em volta, até o choro saudável, no qual lamentamos a nossa dor para nos desapegarmos dela. Este último não é regido pela vitimização, mas pela necessidade sincera de sentir a dor sem restrições. Lamentar não é reclamar ou se queixar, o que apenas intensificaria o sofrimento. Lamentar é expressar a mágoa como uma forma de aliviar a pressão interna. Ajuda-nos a desbloquear uma emoção presa em nosso interior. Maurice Schwartz nos inspira a lamentar, seja pela perda dos nossos entes queridos, seja por nós mesmos, quando escreve: "Depois de chorar algum tempo, encontro alívio em expressar esses sofrimentos profundos. Consolo em saber se posso expressá-los, que eles estão ali, que posso pô-los para fora. Meus sentimentos me fortalecem em vez de me enfraquecerem, pois de passar esse tipo de lamentação é mais fácil enfrentar o dia. Tão mais fácil fazer o que tenho de fazer com a minha família, meus amigos, ser carinhoso e estar pronto para o que vier a acontecer. Chorar é permitir a intensificação de uma emoção. Sua função é despertar compaixão, compreensão e proteção. Aquele que costuma reprimir o choro perde a oportunidade de criar intimidade com a sua própria emoção. Ser testemunha de si mesmo gera confiança e autoconhecimento. Uma vez que expressamos nossos sentimentos, descobrimos que não só somos capazes de suportá-los, como também podemos nos desapegar deles, quando nos damos por satisfeitos. Quem já não disse com firmeza: "Agora chega de chorar"? Choro é uma válvula de escape para a descarga dos hormônios que ajudam a restabelecer nosso equilíbrio interior. O fluxo lacrimal está relacionado a várias partes do sistema nervoso. A lágrima é uma resposta não só da glândula, mas do corpo como um todo. A repressão das emoções é extremamente nociva para o organismo. Ao tentar segurar o choro, contraímos toda a musculatura, comprimimos os vasos sanguíneos, o estômago, o intestino, causando muitos males. O corpo relaxado pensa melhor. Ao chorar, aproximamo-nos dessa dor e captamos melhor a mensagem que ela tem a nos passar.
Costumo diferenciar um choro quente de um choro frio. O choro quente pode ser livre da autocrítica, faz derreter o coração frio congelado pela dor. Ele não é depressivo e pesado. Ele nos torna pessoas mais meigas, pois nos ajuda a dissolver mágoas e relaxar à medida que nos sentimos sintonizados com nossas emoções. O choro frio e mental é muitas vezes contaminado pelo sentimento de que fomos injustiçados. Seu objetivo é expressar a sensação de sermos vítimas. Por isso é queixoso e lamuriante. Esse tipo de choro tende a entorpecer os sentimentos, em vez de nos permitir entrar em contato com ele. Enquanto choramos, arquitetamos uma vingança contra a injustiça da qual acreditamos ter sido vítimas. Assim, ele não nos traz alívio. Ao contrário, deixa-nos cada vez mais tensos. Ele surge como uma expressão vazia que aumenta a sensação de distanciamento entre si e dos outros. O pesar catalisa a expressão de emoções arquivadas. O pesar revolve os mais profundos níveis da psique, trazendo à tona as questões não resolvidas que silenciosamente sabotam nossa vida. Os sonhos nos informam sobre a presença dessas questões e fornecem orientação de como resolvê-las. Quando ignoramos, podem se repetir ou surgir de forma mais dramática, talvez transformando-se em pesadelos, como alerta Alessandra Kennedy. Alguns pacientes vêm à terapia para reaprender a chorar. Na maior parte das vezes, são homens que sabem que precisam chorar, mas não choram há anos. Enquanto evitamos viver uma dor emocional, ela se transformará em vícios, comportamentos compulsivos, medos e manias que limitam nossa vida. Não adianta esperar que a dor passe com o tempo. O tempo atenua a dor, mas não cura, pois a dor em si não purifica o sofrimento. Apenas a consciência do sofrimento é capaz de transformá-lo. Sofrer sem sabedoria é acumular mais confusão e dor. Um novo olhar de autoconhecimento começa a surgir quando passamos a acolher, com afeto e tempo, a fragilidade diante da dor da perda. Passamos a ter insights, frases que brotam naturalmente em nossa mente, expressando mensagens de sabedoria intuitiva. Uma vez eu estava em silêncio no carro, preso em um grande engarrafamento no final do dia, quando me veio o seguinte pensamento: como você ainda está sofrendo essa perda? Isso é apenas apego ao que não está mais aqui. Então eu repeti mais algumas vezes internamente: não está mais aqui. E foi quando tive o insight que aquela dor era uma dor inútil. Devemos aproveitar esses raros momentos quando finalmente conseguimos unir de fato pensamento ao sentimento. A partir de então, senti que um certo peso havia sido eliminado em meu interior. O luto é um processo que foge ao nosso controle. Por isso pode durar muito tempo, mais do que imaginamos. Mesmo depois disso, de nos recuperarmos, ainda iremos, inesperadamente, nos encontrar em situações que fazem com que fazem com que sintamos que caímos outra vez no vácuo da perda. Cada vez que nos erguemos, retornaremos mais inteiros. Desapegar é uma tarefa difícil. Em geral, sentimos atraídos pelo destino quando temos que lidar com a morte de alguém. Olhamos para a morte com indignação. Não é justo morrer. O luto nos ensina que um dia também vamos morrer. Por isso, com o luto, iremos aprender que, pelo resto de nossas vidas, teremos que aceitar a inevitabilidade da morte, especialmente da nossa própria mortalidade. Ao aceitar a vulnerabilidade da vida, nos tornamos menos rígidos e mais fluidos. Nós nos sentimos naturalmente alegres quando abandonamos o hábito de controlar tudo e todos. É como afirma o rabino Newton Bonder. A vulnerabilidade, por sua vez, é a capacidade de não buscar controlar, permitindo que a vida passe por nós, sem querer possuí-la ou retê-la. Toda vez que a vida é represada, o que se acumula é experimentado pelo deserto. Quem controla se desespera. Não tem o que esperar, porque todas as surpresas, magias e mistérios empalidecem. As possibilidades e os erros purificam a vida, oxigenando-a para que não sufoque e não se inviabilize. No entanto, fomos culturalmente condicionados a controlar nossos relacionamentos como um modo de evitar ter que lidar com a dor da perda. Sobre a perspectiva budista, amamos melhor uma pessoa quando não temos apego por ela, isso é, quando não projetamos nela exageradamente toda a nossa felicidade. Apego, nesse sentido, é uma atitude mental que surge ao atribuirmos valores irreais a uma pessoa, coisa ou situação. Ele surge em nossa mente quando não queremos nos responsabilizar por nossos estados mentais, afetivos e emocionais. Portanto, ter apego é uma forma infantil de amar.
Amar com apego faz nos sentir independentes dos outros e das situações. Não sabemos mais nos sustentar sozinhos, pois perdemos o prazer de conhecer nosso próprio potencial de autocura. Por essa razão, o apego nos enfraquece. Lama Gantin costuma nos alertar. O apego é a razão pelo qual temos dificuldade de lidar positivamente com as mudanças. Só o fato de pensar em nos desapegar de algo já nos deixa inquietos. Quando temos muito apego, ficamos sempre agitados. Não conseguimos relaxar. Sentimos medo e dúvida. A questão... aproveitar de tomar uma água. A questão não é definir o que devemos deixar de fazer, mas sim como lidar com a nossa mente apegada. O melhor é aprendermos a encarar a realidade da perda enquanto ainda estamos ao lado daqueles que amamos. O luto antecipatório não implica em desligamento do vínculo e afastamento da pessoa amada, como ocorre no luto pós-morte. Trata-se de uma frase onde se fica no fio da navalha, pois de um lado, temos que nos preparar para a morte, que se avizinha, e por outro, precisamos dedicar todo o nosso amor, atenção e carinho ao paciente em fase terminal. Na maioria do tempo, não nos damos conta do quanto estamos apegados a algo ou a alguém. Precisamos criar uma certa distância do objeto para podermos observar a natureza exagerada do nosso apego. No entanto, como esse afastamento é doloroso, preferimos não fazê-lo. Uma vez que o apego está associado a uma experiência prazerosa, facilmente nos convencemos de que ele é um afeto positivo e raramente somos capazes de avaliar o quanto ele prejudica a nós mesmos e aos nossos relacionamentos. Ao contrário do que acontece, com o que nos provoca raiva ou irritação, ninguém quer se livrar daquilo com que se sente apegado. Infelizmente, na maior parte das vezes, só lidamos com o desapego quando ele é inevitável, imposto pelas circunstâncias, como a morte ou o abandono. Segundo Freud, o luto é justamente o difícil processo de retirada e revestimento libidinal, ou seja, energético, do objeto amado. Somente quando o trabalho do luto se conclui é que o ego fica outra vez livre e desinibido para ligar aos objetos. Esse processo será tanto mais doloroso e lento quanto o ego estiver vestido no objeto perdido, podendo até mesmo levar ao estado patológico da melancolia nos casos onde ele se encontra identificado com o objeto. Ou seja, o apego excessivo pode nos levar a adoecer. Treinar internamente o desapego irá favorecer o trabalhoso processo de retirada e investimento necessário para que o luto seja bem sucedido. Instintivamente, podemos tentar conter nosso amor, buscando nos proteger da dolorosa realidade que um dia iremos nos separar daqueles que amamos. Mas na economia do amor só há perdas. O melhor é aprendermos a despertar o amor próprio e amar com desapego. Emergimos do luto quando nos sentimos capazes de, mais uma vez, escolher a vida. Durante o processo de luto, damos-nos conta também das expectativas que tínhamos em relação àquele que faleceu. Se elas não nos realizaram até agora é a hora de acolher a nossa decepção, pois não há mais como remediar. Chegou o momento de agradecer por tudo que recebemos e de aceitar o que não podemos receber. A partir daí, passamos por um processo profundo de reavaliação das nossas expectativas atuais. É tempo de nos darmos uma nova chance, real e possível. Entretanto, no entanto, do luto fica o susto, certeza de que tudo pode mudar a qualquer momento. Devemos nos poupar de vivenciar as situações que reforcem nossa sensação de fragilidade diante da vida. Temos que reconhecer a nossa dose de absorção do mundo exterior a cada dia, pois o nosso mundo interior está nos requisitando muita atenção. Do mesmo modo, tivemos que aprender a nos permitir a sentir a dor para superá-la. Agora teremos também que aprender a nos permitir a sentir a alegria para celebrar o fato de estarmos vivos. Aqueles que se formam ensinam os que ficaram a viver melhor. Se soubermos aproveitar a lição, iremos aprender muito sobre a necessidade do desapego. Passamos a dar mais valor ao fato de estarmos vivos quando reconhecemos que a vida é finita e podemos viver com mais prazer nossos relacionamentos, quando nos conscientizamos de que um dia eles também irão terminar. Apenas quando começamos a fazer novos planos e a procurar realizá-los é que podemos dizer que saímos do luto. Aos poucos, o impossível se torna possível. Voltamos a sentir prazer em vivenciar coisas singelas, como acariciar um cão, brincar com as crianças, comer um pêssego, olhar para o céu, sentir calor do sol no rosto e inventar uma melodia. Assim, fiquei tocada com o depoimento que a escritora chilena Isabel Allende deu em uma entrevista à TV.
Ela conta que percebeu que havia superado o luto por sua filha Paula, falecida há 2 anos, vítima de um coma irreversível quando passou a sonhar com alimentos. Este sonho, peraí, vou ler essa frase, não ficou confusa. Ela conta que percebeu que havia superado o luto por sua filha Paula, falecida há 2 anos, vítima de um coma irreversível quando passou a sonhar com alimentos. Este sonho a levou a escrever um novo livro, Afrodite, Contos, Receitas e Outros Afrodisíacos, um livro que celebra os prazeres da vida. Rituais do budismo tibetano para o período pós-morte. Em geral, para nós ocidentais, o ritual de luto serve como uma forma de transformar e regenerar a nossa dor da perda. No budismo, no entanto, essas práticas ritualísticas são dedicadas ao falecido, pois considera-se que é dele quem mais necessita de ajuda. Portanto, o período do luto é dedicado a gerar energia positiva para aquele que se foi. Neste sentido, dedicar-se ao outro é um método de autocura. No Ocidente, ao contrário de considerarmos os que ficam, que necessitam de atenção, pois aqueles que se foram passam desta para melhor, como se costuma dizer, estão no céu mais perto de Deus. Os enlutados budistas realizam rituais com a intenção de criar condições positivas para que a pessoa tenha um renascimento melhor. A família busca, por exemplo, realizar ações positivas em nome do falecido, como doar seus bens para lhe gerar méritos. Os tibetanos costumam fazer as oferendas de luzes para Buda. Eles acendem lamparinas de manteiga durante 49 dias, o tempo de duração do bardo, isto é, o estado intermediário entre a morte e o próximo renascimento. No budismo, o ritual é um método para acessar o mundo sutil. As orações feitas para aquele que faleceu visam gerar energia sutil positiva para ajudá-lo na travessia do bardo. Em geral, os budistas são cremados. Apenas aqueles que morrem de doenças graves são enterrados. No Tibete, é costume fazer um cálculo astrológico para saber se o corpo deve ser cremado ou oferecido aos abutres como um ato de generosidade para os seres da natureza. Lama Michel me contou que até hoje eles fazem esse ritual. Antes da cremação, o lama realiza diante do corpo ou de uma foto do falecido o puja de purificação, Jan Chok. Nessa cerimônia, ele irá, por meio da concentração do mantra e dos gestos sagrados, evocar o contínuo mental do falecido para purificá-lo. Por meio das rezas, irá criar condições para que ele possa ter um renascimento positivo. Neste momento, o lama realiza uma poa, uma prática da qual transfere a consciência do falecido do bardo para um estado mais elevado como a terra pura. Quando estamos no bardo, estamos como esses seres perdidos numa cidade estranha. Não sabemos para onde ir e por isso não temos condição de escolher onde iremos renascer. Mas os lamas são capazes de atravessar o bardo de modo consciente, por isso podem definir o seu próximo renascimento e ajudar aqueles que estão atravessando. Lama Gantchen nos transmitiu a prática de Poa no ano de 2003, como um método para nos prepararmos para a nossa própria morte. Ao concluir seus ensinamentos, ele nos disse: a prática de Poa não é difícil. Aliás, eu a acho muito fácil. Para mim é uma prática muito, muito fácil. Eu estou lhes dizendo isso para afirmar que mudar os hábitos mentais negativos em hábitos positivos é muito mais difícil de fazer a transferência de consciência no momento da nossa morte. Se aprendemos a transformar a negatividade mental, não precisaremos nem mesmo fazer a Poa. O Poa. Após o Poa, o corpo é cremado. Se o lama estiver realizado puja diante de uma foto, coloca-a no fogo. O fogo não é visto na sua forma ordinária, mas sim como um fogo sagrado da sabedoria. O próximo passo consiste em realizar a cerimônia de purificação das cinzas e chamá-la de Ruchoka. Uma vez que as cinzas foram purificadas, poderão ser lançadas em rios ou no alto de uma montanha como uma oferenda para os seres da natureza, ou serem usadas para fazer tsas, estatuetas de gesso na forma de Budas. As tsas, feitas com cinzas de um lama, são consideradas preciosas relíquias com o intenso poder de curar aqueles que forem por elas abençoadas. Luto e natureza. Durante o luto, buscamos o recolhimento e concentração, para incorporar a nova realidade da vida sem a presença da pessoa falecida. A ausência de rituais significativos que apoiam o processo de luto aumenta nosso isolamento social. Os rituais possuem a função de gerar a energia necessária para darmos início a um fim em uma determinada situação. Portanto, são um convite à aceitação profunda da realidade presente. Como escreve Joseph Campbell, o ritual apresenta a você o significado do que está acontecendo. Você pode transformar em ritual toda a sua vida e seria muito útil fazê-lo. Rituais dedicados à pessoa que se foi ajudam-nos a serenar a dor da perda.
Infelizmente, hoje em dia, vivemos a ausência de rituais que toquem, de fato, nossas necessidades emocionais. Desde 2002, temos realizado no sítio da Vida Clara Luz um ritual dedicado à elaboração do luto, que denominamos luto e natureza. A pessoa em luto é convidada a plantar a árvore que representa a continuidade da energia daquele que se foi em nosso planeta Terra. Esse ritual, personalizado, surgiu espontaneamente. Cíntia, uma de nossas colaboradoras dos dias do plantio coletivo, havia pedido à sua mãe uma semana. Ela trouxe a um sítio o chuchu, um broto nascente que havia colhido no dia do enterro do quintal de sua mãe. Esse chuchu estava, portanto, impregnado com a energia dela e era um símbolo vivo da sua dedicação amorosa nessa vida. Então, com a intenção de dar continuidade à energia cuidadosa da sua mãe aqui na Terra, plantamos o chuchu com muito carinho. 8 meses depois, a trepadeira do chuchu estava enorme. Pet então observou que já havia um chuchu com um novo broto e me disse espontaneamente: está na hora de separar o chuchu filha do chuchu mãe. Olhamos um para o outro emocionados. Então Cíntia veio ao sítio ansiosa para recolher o chuchu filha. De olhos fechados, apalpando-o pela primeira vez, testemunhamos quando o chuchu soltou-se em suas mãos. Foi quando ela nos disse: na realidade, o chuchu mãe sou eu, pois esta semana minha filha e eu decidimos não trabalhar mais juntas. Vimos que já estamos prontas para cada um tocar o seu caminho. Vocês podem imaginar o quão saborosa foi a salada feita com esses chuchus? Um verdadeiro ritual de amor, saudades e gratidão. E a partir de então, várias árvores passaram a ser plantadas no sítio Vida de Clara Luz com a mesma intenção. Cada uma revela a sincronia entre o seu desenvolvimento e a vida daquele que a plantou. Quando Gweshtung Tenten visitou nosso sítio, ele nos disse no antigo Tibete havia um ritual similar chamado Lashin, a árvore da energia vital. Os lamas plantavam uma árvore que, após a sua morte, era cuidada com muita devoção por seus discípulos. Ao observar transformações que ocorriam na árvore, era possível para os seus discípulos saberem como andava o seu mestre, explicou Gweshtung Tenten. Ao cuidar de uma árvore dedicada a uma pessoa querida, sentimos também receber a sua energia de cura. A força curativa da natureza é espontânea. Nossas árvores e plantas são doadoras incansáveis de energia. Elas são as grandes transformadoras e alquimistas da nossa terra. O trato carinhoso com as árvores doadoras de energia eleva, em pouco tempo, todo o potencial energético de uma pessoa. Suas energias vitais de cura trazem de volta a renovação, a alegria e o estímulo às nossas vidas. A natureza nos ajuda a acolher a dor da perda. A necessidade de uma comunicação genuína e autêntica torna-se uma prioridade quando estamos sob o impacto da perda de uma pessoa querida. Durante o luto, a artificialidade das atividades e dos relacionamentos fica ressaltada. Tudo passa a parecer maquiado, construído, forçado e vazio de sentido. Sentimos a necessidade de dar um significado vivo e autêntico à nossa vida que desperte em nós o sentimento de querer seguir adiante. A dor da perda nos deixa sensíveis ao que não é consistente, íntegro e sincero. Precisamos ser nutridos por algo que seja de fato verdadeiro e sem rodeios. O contato com a natureza é uma fonte dessa nutrição. Como explica Tulku Thondup Rinpoche, a contemplação da natureza nos dá a oportunidade direta e imediata de sairmos de nós mesmos e de nos afastarmos das nossas preocupações. E a receptividade com relação à natureza requer de nós muito pouco. Basta o simples ato de abrir os olhos e aguçar os sentidos para que a beleza pura do mundo natural possa nos trazer para mais perto o nosso verdadeiro eu. Quando se abrem as portas da percepção, somos levados à verdadeira natureza da nossa mente. A natureza nos ajuda a acolher o que quer que surja em nós, pois ela é a autêntica expressão da capacidade de lidar com todas as transformações. A serenidade que o contato com a natureza nos oferece ajuda-nos a sustentar o processo de curar uma dor. É importante encontrarmos um lugar onde possamos vivenciar a nossa dor, sentindo-nos acolhidos pelo ambiente que nos cerca. A aprendizagem de plantar um grupo oferece às pessoas que estão sofrendo uma oportunidade de voltar a interagir socialmente. O processo de luto será sempre único e vivido de modo particular pelas pessoas.
No entanto, compartilhar nossa experiência ajuda-nos a atenuar nossa dor. A convivência com pessoas que estão passando por algo similar desperta nossa empatia por elas e também nosso desejo de ajudá-las. Dessa forma, podemos dar uma folga ao nosso próprio sofrimento e deixar vigiar a nossa dor e desviar um pouco o nosso olhar de nós mesmos. Olhar para o outro se torna, então, uma forma de suavizar nossa própria dor. Observando as árvores, aprendemos muito sobre o ciclo de morte e renascimento, de maneira direta e natural. Desta forma, resgatamos o sentido de continuidade que foi corrompido pelo sentimento de aniquilação devido à perda da pessoa amada. O plantio em si é um ritual de esperança. Enterramos a vida contida na semente e nos propomos a cuidar dela durante todo o seu crescimento. Ao apreciar a natureza, podemos reconhecer nossa habilidade de valorizar a existência em si mesmo, que nos ajuda a aceitar aquilo que não conseguimos compreender durante o luto. A natureza continuamente expressa a mensagem de que tudo sempre segue em frente. Isso nos inspira a abraçar o novo e nos abrirmos para novas escolhas, um passo fundamental para curar a dor de uma perda. Capítulo 25. Aproximar-se cada vez mais de si e dos outros. O despertar da mente bodhisattva. Uma vida consciente, atenta, exige que estejamos completamente presentes, como se fôssemos íntimos de tudo e de todos. Lama Surya Das. Você sabia que ao ler esse livro, você encontrou a palavra sofrimento 162 vezes? Há quem veja o budismo como uma filosofia masoquista por concentrar-se no sofrimento. No entanto, como podemos constatar nesse livro, lidar com o sofrimento não é cultivar uma atitude de submissão ou conformismo frente a ele, muito menos nos sentirmos atraídos por ele. O budismo nos convida a viver os sofrimentos da vida e da morte justamente para não sofrê-los. Dessa forma, o budismo nos ensina que para superarmos a apatia frente à vida, temos que ter empatia por ela. Apatia é uma palavra grega que significa literalmente não sofrimento. Dada a sua etimologia, apatia é a incapacidade ou a recusa de sentir dor. Qual a dor que sentimos e que tentamos desesperadamente não sentir nesse planeta e época? É de uma ordem diferente daquela que os gregos antigos teriam reconhecido. Pertence não apenas à privação da riqueza, da saúde, da reputação dos outros seres queridos, mas também às perdas tão vastas que mal podemos dar-lhes o nome. É a dor pelo mundo. Nos alertam Joanna Macy e Molly Young Brown em Nossa Vida como Gaia. A vida na Terra está se tornando sustentável. Para nos ocuparmos com a dor do mundo, não precisamos nem mesmo nos ater à questão da guerra nuclear ou ameaças asteroides. Basta olharmos para o rápido crescimento da população mundial e o uso insensato que estamos fazendo dos recursos naturais do nosso planeta. O sistema ecológico mundial está entrando em colapso. Se no início do século XXI, com 6 bilhões de habitantes, o nosso planeta já se encontra no seu limite, como estaremos daqui a 50 anos, quando são previstos 10 bilhões de pessoas? Como estamos vivendo um suicídio coletivo? Todos nós temos consciência de que a situação mundial é alarmante. Estudos feitos por especialistas preveem um futuro sombrio para o planeta, pois a metade dos nossos rios já está poluída e 15% do solo degradado. 80 países sofrem com escassez de água. Segundo os relatórios, nas próximas 3 décadas, 50% da população sofrerá com a falta de água e 11 mil espécies de animais e plantas estão ameaçadas em extinção. Como revela Erwin Laszlo, a cada minuto, 21 hectares de florestas tropicais são perdidos e 50 toneladas de solo fértil arrancadas pelo vento e 12 mil toneladas de dióxido de carbono são queimados como combustível industrial e comercial. A cada hora, 685 hectares de ácido sulfúrico caem no hemisfério norte sob a forma de chuva ácida. Quem não se deu conta do aumento da temperatura no verão e de como está estranho chover durante o inverno? Enfim, hoje é impossível negar o fato de que estamos vivendo a deterioração no meio ambiente, um ritmo alucinante. Como nos sentimos frente à nossa destruição? Aqueles que estão empáticos estão buscando despertar os apáticos. Não temos mais tempo para negar nosso sofrimento coletivo. Lama Gangchen nos alerta. A sociedade contemporânea perdeu contato com a Terra. Isso está criando muitas dificuldades e perigos. Também perdemos o contato com o espaço, o vento, a água e o fogo. Os 5 elementos que são a própria base de nossa existência física. Nossa sociedade se desligou da natureza e, como resultado, passou a poluir e destruir a base física do planeta.
Destruindo nosso planeta de forma egoísta, estamos destruindo um pouco nosso próprio corpo e mente. Assim como é no mundo externo, também é no mundo interno. O mundo externo, o cosmos, os planetas, o meio ambiente, o nosso corpo e etc. E o mundo interno, nossas mentes grosseiras, sutis e muito sutis, e ventos de energia, são sustentados pelos 5 elementos: espaço, vento, água, fogo e terra. Precisamos perceber isso para compreender a importância de cuidarmos dos elementos se realmente desejamos um corpo, uma mente, um mundo saudáveis nessa vida e em vidas futuras. Segundo Lamagantian, a principal causa dos conflitos emocionais dos relacionamentos está no desequilíbrio dos elementos. Temos que compreender profundamente a interdependência do nosso corpo e mente dos 5 elementos do meio ambiente onde vivemos. Precisamos redescobrir o que é realmente importante e precioso na vida, identificar onde falhamos do ponto de vista individual e coletivo. Todas as antigas sociedades espiritualizadas compreenderam a importância dos 5 elementos e por isso eram capazes de manter corpos e mentes saudáveis, de viver em harmonia com o meio ambiente. Para nos ajudar a lidar com o nosso momento de caos ecológico, Lamagantian elaborou uma meditação para a cura do meio ambiente. Escrita em seu livro Zhing Kan Jong Su, Fazendo as Pazes com o Meio Ambiente, onde esclarece: os ecologistas atuais estão preocupados apenas com o impacto negativo sobre o meio ambiente causado pela exploração direta ou indireta do planeta. Entretanto, o budismo enxerga muito além disso, considerando a totalidade das ações dos seres sencientes como a causa principal na criação do mundo agradável ou não. Visto que as ações são acumuladas na mente, todas as transformações dos fenômenos externos estão, em última análise, conectadas à mente. Além disso, como a mente e o corpo de uma pessoa são interdependentes, a vida e a natureza, ou mais especificamente o homem e o meio ambiente, são igualmente dependentes do outro. O que pode salvar nosso planeta? A principal escola do budismo tibetano é a escola de Mahayana, ou grande veículo. Essa tradição baseia-se no amor, na compaixão e na bodhicitta, a decisão altruísta de chegar à iluminação pelo bem de todos os seres conscientes, seres sencientes. O amor e o desejo de que todos os seres sejam vivos e felizes, e a compaixão é o desejo de libertá-los do sofrimento. A compaixão é o fundamento do budismo Mahayana, e a prática da bodhicitta é intensificada cultivando-se um estado de equanimidade e determinação de trocar o eu pelo outro. À medida que a compaixão por todos os seres sencientes se desenvolve, nós nos tornamos cada vez mais conscientes de nossas ações e principalmente dos seus efeitos sobre os outros e a natureza. Uma vez plantado, cada pensamento, palavra ou ação baseada na compaixão terá resultados benéficos, incluindo no amplo sentido da ecologia, tal como demonstrou a compaixão de Buda, cujos efeitos estão sendo sentidos ainda hoje. Por essa razão, eu escolhi concluir este livro escrevendo sobre Bodhicitta, o grande coração. Bodhicitta significa literalmente mente de iluminação. Seria maravilhoso se todos nós pudéssemos nos tornar supremos curadores e proporcionar gradualmente a saúde completa e absoluta a nós mesmos e aos outros. Mesmo que isso soe idealista, podemos começar agora mesmo a usar as qualidades de cura que temos, quaisquer que sejam elas, para aliviar o sofrimento mental e físico dos outros. É claro que no momento presente temos limitações em relação à ajuda que podemos oferecer aos outros. Por isso, devemos desenvolver a seguinte aspiração: possa eu me tornar um ser iluminado para eu poder ajudar os outros em limitações. O desejo de ajudar todos os seres a realizarem a cura mental e física completa. Perdão. Eu nem tento parar. Podemos começar agora mesmo a usar a qualidade de cura que temos, quaisquer que sejam elas, para aliviar o sofrimento mental e físico nosso e dos outros. É claro que no momento presente temos limitações em relação à ajuda e que podemos oferecer aos outros.
Por isso, devemos desenvolver a seguinte aspiração: possa eu me tornar um ser iluminado para poder ajudar os outros sem limitações. O desejo de ajudar a todos os seres a realizarem a cura mental e física completa, a iluminação, é o que chamamos de Bodhisattva, o despertar da grande iluminação. Poucos anos após ter conhecido Lama Gangchen Rinpoche, sonhei que estava com ele quando uma pessoa disse que iria matá-lo. Coloquei-me à sua frente dizendo: pode me matar, mas não o mate. Neste momento ocorreu um terremoto e tudo desmoronou. Estávamos salvos. Ao contar esse sonho para Rinpoche, ele me respondeu: esta é a mente Bodhisattva. Quando ela surge, o universo inteiro vem para te ajudar. Lama Michel explica em seus ensinamentos: esse estado mental não é intelectual, mas um estado de consciência constante. Bodhisattva é como gosto de cana-de-açúcar. Quanto mais a mordemos, mais doce ela é. A Bodhisattva não é amor emocional. Ao compreender a natureza relativa dos seres sensíveis e o seu destino mais elevado, e ao desenvolver a disposição de conduzir todos os seres rumo a esse estado de iluminação, a mente é preenchida com um amor nascido da sabedoria, mas não da emoção. Segundo Lama Michel, a quarta das 7 práticas da causa e efeito da mente Bodhisattva, descrita no Lan Hin, refere-se ao desenvolvimento da empatia. Essa prática, chamada em tibetano de Yong Jampa, quer dizer o amor pela força da atração. Esse amor aparece na forma de um querer sincero, de uma afeição pelos seres sencientes. O amor pela força da atração, disse Geshe Potoa a uma velha, é como o amor que você tem pelo filho Tolekor. Em outras palavras, esse amor significa sentir-se atraído por todos os seres sencientes, como se eles fossem seus próprios filhos. Esse amor não é um tema distintivo de meditação. Você vai desenvolvê-lo automaticamente quando tiver desenvolvido algum sentimento nas 3 sessões anteriores, compreendendo que todos os seres foram sua mãe, lembrando a sua bondade e desejando retribuir a sua bondade, esclareceu Pabon Kyga Rinpoche. Como valorizamos mais o eu que o outro, nos distanciamos cada vez mais uns dos outros. E agora estamos vivenciando os efeitos negativos do extremo ao qual chegamos. Para treinar a mente Bodhisattva, temos que meditar sobre a equanimidade, tal como indica o verso da prática meditativa do Guru Puja. Não há diferença entre eu e os outros. Ambos não queremos o menor dos sofrimentos. No entanto, a felicidade nunca satisfaz. Abençoe-me para ficar feliz com a alegria dos outros. Em outras palavras, no momento estimamos e valorizamos aquilo que chamamos de eu, mas não consideramos os outros dessa maneira. Portanto, eu e os outros não são iguais. Não é correto fazer uma distinção tão grande entre esses dois. Para superar esse hábito arraigado de nos relacionarmos de modo egocêntrico, precisamos desenvolver a Bodhisattva, a mente desobstruída que, por ser livre de condicionamentos, não percebe mais a realidade como um fenômeno dual. Enquanto não reconhecermos a nossa natureza básica, energética e pura e indivisível, nosso relacionamento com o mundo será a expressão de nossa visão impura, baseada na dualidade do certo e do errado, do bonito e do feio, do que gostamos e não gostamos. Quando nos reconhecemos a natureza pura da manifestação da sabedoria, somos tirados da condição da mente desobstruída, obscurecendo a sua intrínseca vacuidade e luminosidade, e separamos os fenômenos indivisíveis em sujeito e objeto. Enquanto houver a divisão, haverá impureza e obstrução. Com essa divisão, o eu torna-se sujeito e o que o eu percebe torna-se objeto. Com essa divisão, existe um constante movimento para trás e para frente, entre o sujeito e o objeto, que é o começo da noção da direção e tempo. Entre as circunstâncias causais e consequentes, entre a rejeição e aceitação dos fenômenos desagradáveis, entre más e boas intenções, entre dúvida e esperança. Nós chamamos essa mente dividida de mente dualística, que é a causa do mal e do bom karma, explica Chinle Norbu. Devido a este arraigado hábito de ver o mundo de modo dual, vemos-nos como seres destinados a viver separados uns dos outros e presos em sua solidão. Confiar. A primeira condição para nos reaproximarmos uns dos outros. Segundo a tradição tibetana, quando nos encontramos com alguém e queremos estreitar laços, oferecemos um kata, uma leve echarpe de seda branca com longas franjas.
Kata significa literalmente tecido que une e simboliza o laço que estabelece entre a quem a oferece e quem recebe. No Tibete, costuma-se oferecer um kata em várias circunstâncias, nos encontros e nas despedidas de mestres e amigos, assim como durante as cerimônias religiosas. Em 2000, quando estive com Lama Gangchen no Tibete, pedi a ele que abençoasse uma kata para que eu pudesse com ela abençoar os pacientes no momento da sua morte. Então, enquanto fazia um nó no início da kata, ele olhou doce e profundamente meus olhos e disse: este nó representa que vamos estar juntos no momento da sua morte. Depois, dando outro nó no meio da kata, falou: esse segundo nó significa que vamos estar juntos no bardo. E ao fazer o último nó para a ponta da kata, completou: este significa que vamos estar juntos nas próximas vidas. À noite, coloquei a kata sobre a cabeceira da minha cama. Sonhei com Lama Gangchen e havia me pegado um susto, cutucando-me pela cintura das costas com dedos indicadores. Acordei achando graça do sonho. Naquela mesma manhã, a caminho do ônibus, levei um verdadeiro susto quando ele fez exatamente esse gesto, reproduzindo a cena do sonho. São experiências como estas que nos ajudam a ter total confiança no qual podemos estar verdadeiramente próximos de alguém. Nesse sentido, sentir-se próximo é ter uma experiência de profunda confiança. Em seus ensinamentos, Lama Gangchen muitas vezes nos fala sobre a importância de haver uma maior aproximação entre pessoas. Ele usa o exemplo da relação entre um médico e o paciente. Quando o paciente sente-se próximo ao seu médico, segue as instruções com atenção, um sinal de confiança e aceitação da sua cura. Desse modo, a proximidade entre pais e filhos, casais, amigos e instituições desperta respeito, amor e abertura para trocar ideias e crescer juntos. Quando nós nos sentimos próximos a alguém ou a uma situação, podemos finalmente relaxar. A artificialidade dos relacionamentos gera a atitude de estar em guarda, que é oposta ao estado solto, que surge quando vivenciamos uma aproximação sem receios. Portanto, nosso desafio, nos aproximarmos de pessoas e nos sentirmos menos sós, é descobrir a nossa capacidade de soltarmos, confiar em vez de nos defendermos, como costumamos fazer inconscientemente. Pessoas próximas confiam naturalmente em seus vínculos e por isso não precisam constantemente afirmar que estão unidas. Aqueles que de fato estão unidos podem se separar sem quebrar o elo que os une. Um desligamento saudável é um sinal de que há uma verdadeira proximidade entre as pessoas. E quando surgir o momento de elas se reencontrarem, isso acontecerá naturalmente. Os relacionamentos baseados na proximidade são leves e duradouros ao mesmo tempo. Nós nos aproximamos dos outros quando admiramos as suas qualidades e somos compassíveis com seus defeitos. Ao reconhecer nossas qualidades e defeitos sem cair no perfeccionismo da autoexigência, aproximamos-nos de nós mesmos. O estilo de vida ocupado e competitivo que levamos na cidade tende a nos tornar cada vez menos compassivos. Estamos cada vez mais fechados, literalmente com medo, desconfiados, cansados de ver gente. É como se estivéssemos pedido o prazer de aproximarmos uns dos outros, apesar de facilmente reconhecermos que estamos todos no mesmo barco, ou seja, que somos sustentados por uma única rede de interdependência. Agimos como se fôssemos autônomos. Seguimos o princípio de que cada um deve levar a sua vida. No entanto, a origem desse distanciamento está em nós mesmos. Perdemos a intimidade conosco pela falta de contato interno e agora nos sentimos confusos quando tentamos ser empáticos com os sentimentos dos outros. Em outras palavras, não sabemos sentir o que os outros sentem sem nos perdermos. Empatia, uma atitude naturalmente sábia e compassiva. O desenvolvimento da espiritualidade nos lança em direção ao mundo, nos torna cada vez mais empático com os outros. Para que isso se torne realidade, precisamos inicialmente incluir em nossas atividades cotidianas uma atitude empática para conosco mesmos. Ser empático é natural no ser humano. Vemos alguém sofrendo e surge espontaneamente em nós o desejo de ajudar, simplesmente porque nesses momentos reconhecemos que no outro há alguém como nós e nos identificamos com ele. A palavra empatia origina-se do termo grego empatheia, que significa entrar no sentimento. Portanto, a primeira condição de sermos empáticos é sermos receptivos a outros simultaneamente à nossa totalidade interior. Isso significa estar disposto a conhecer tanto os outros como a si mesmo. A empatia nos ajuda a libertar dos nossos padrões rígidos e repetitivos. Segundo Robert Sardello, precisamos passar por 3 fases distintas para desenvolver a empatia. O primeiro aspecto dessa atividade consiste em voltar-nos conscientemente a nossa atenção para uma outra pessoa e uma atitude de abertura.
e estendermos a parte de nosso ser para além de seus limites usuais. Ficamos interessados na existência e no sentimento de outra pessoa, mas não por curiosidade, aventura, criticismo, interesse pessoal ou poder. Para tanto, temos antes que deixar ecoar os nossos pensamentos habituais sobre ela e nos permitir senti-la de um modo mais direto e intuitivo. Uma vez que abandonamos as nossas ideias preconcebidas sobre aquela pessoa e nos encontramos sintonizados com ela, podemos passar para a próxima etapa. Você se move em direção a sentir as qualidades interiores da outra pessoa sem saber precisar saber quais são elas. Exatamente como uma criança que, antes de formar conceitos sobre o mundo, está aberta às suas impressões imediatas e qualidades interiores. Nesse processo, entretanto, nem por um instante perdemos o senso de nós mesmos. O exercício não é uma fusão com a outra pessoa. A ideia é derrubar as barreiras que nos impedem de fazer um contato mais direto e espontâneo com o outro, sem nos confundirmos com ele. Portanto, a terceira fase consiste em retornar à parte de nós mesmos deixada para trás, enquanto encontramos a uma outra pessoa. Um eco daquilo que experimentamos enquanto residíamos no interior da outra pessoa permanece e agora essa ressonância vive em nós como uma imagem da alma. Tal imagem pode gradualmente ser trazida ao entendimento através da contemplação. Este exercício nos aproxima dos outros e nos ajuda a reconhecer as diferenças e os pontos que nos unem. Empatia não quer dizer tornar-se similar ao outro, por muito pelo contrário. Ela surge à medida que nos tornamos receptivos às diferenças. Compreender o outro em sua particularidade é fundamental. Formar parcerias torna-nos cada vez mais empáticos, pois estreitar nossos relacionamentos ajuda-nos a desapegar da nossa visão autoconcentrada, que gera ansiedade e solidão. É como escreve Marcia Matos: o fato de o outro existir junto comigo, de estar ao meu lado e de dispor a fazer coisas comigo, me inspira a despertar qualidades que estavam inconscientes em mim. Toda a personalidade se enriquece com isso. Há uma poderosa química que o outro exerce sobre nós, produzindo efeitos e aflorando virtudes nas quais nós sozinhos seríamos incapazes de nos apropriar. O delicado equilíbrio entre as minhas e as suas e as nossas necessidades. Em geral, temos o hábito de olhar apenas para as nossas necessidades, mesmo quando pensamos ser generosos. Essa é a razão porque é tão difícil ajudar os outros. Temos dificuldade de percebê-los nas suas necessidades. Dessa maneira, acabamos por criar vínculos desequilibrados e neuróticos, baseados na codependência. Codependente é uma pessoa que tem deixado o comportamento de outra pessoa afetá-la e é obcecada em controlar o comportamento dessa outra pessoa. Quando dizemos sim, mas na realidade queremos dizer não, quando fazemos coisas que não queremos realmente fazer ou fazer o que nos cabe os outros fazerem, estamos sendo codependentes e não pacientes e nem mesmo generosos. Uma atitude codependente pode parecer positiva, mas na realidade está gerando baixa autoestima e falta de confiança. Em outras palavras, se ao nos dedicarmos aos outros estivermos nos abandonando, mais à frente teremos que nos conformar com as consequências de nossa atitude ignorante. Reconhecer nossos limites é necessidade tão saudável quanto a motivação de querer superá-los. Sentir a dor do outro não quer dizer ter que repará-la. Este é o nosso grande desafio. Sentir a dor com o intuito de simplesmente nos aproximarmos dela, em vez de querer transformá-la de modo imediato. É preciso deixar claro que ter empatia não tem nada a ver com a necessidade compulsiva de realizar os desejos alheios próprios dos relacionamentos codependentes. Stephen Levine dá uma boa dica para identificarmos nossos relacionamentos não saudáveis ou não. Na codependência, as balanças sempre pendem para um lado. É frequentemente um que tenha que estar por baixo para que o outro se sinta por cima. Não há equilíbrio somente a temida gravidade. Um relacionamento equilibrado, não há outro dominante. Os papéis estão em constante mudança. Quem tiver o apoio mais estável sustentará a escalada naquele dia. A troca equilibrada entre ceder e requisitar, dar e receber afeto e atenção, nos aproxima de modo saudável das pessoas que nos cercam, sem corrermos o risco de criar vínculos destrutivos. O paradoxo do relacionamento é aquele que nos obriga a sermos nós mesmos, expressando sem hesitação e assumindo uma posição. Ao mesmo tempo, exige que abandonemos todas as posições físicas, bem como nosso apego a elas, fixas, bem como nosso apego a elas. O desapego no relacionamento não significa que tenhamos necessidades ou que não prestemos atenção a elas. Se ignorarmos ou negarmos nossas necessidades, cortamos parte importante de nós mesmos e teremos menos a oferecer ao parceiro. O desapego em seu melhor sentido significa não se identificar com as carências, nem com as preferências e aversões. Reconhecemos sua existência, mas permanecemos em contato com o meu maior, onde as necessidades nos dominam.
A partir dessa perspectiva, podemos escolher afirmar nosso desejo ou abandoná-lo, de acordo com as necessidades do momento. A empatia começa com a capacidade de estarmos bem conosco mesmos e de reconhecermos que não gostamos em nós e admiramos nossas qualidades. Quanto melhor tivermos sido compreendidos em nossas necessidades e sentimentos quando éramos crianças, melhor saberemos reconhecê-las quando adultos. Entrar em contato com os próprios sentimentos é a base para desenvolver a empatia. Como alguém que desconhece suas próprias necessidades poderá entender as necessidades alheias? Chokshiba, satisfação de aceitar as coisas como são. Quem não já se pegou sonhando em ser outra pessoa ou vivendo em outro lugar? Ao nos distanciarmos da nossa realidade, distanciamos-nos de nós mesmos. Portanto, quando isso ocorrer, é hora de nos perguntar: por que está tão difícil levar adiante a vida? Aceitar estar nesta vida, com este corpo, não é tão óbvio quanto possa parecer. Lama Michel contou-me que há uma palavra para aceitação incondicional em tibetano: Chokshiba. Ter satisfação em aceitar as coisas como são. Chokshiba quer dizer ter segurança interna para lidar com qualquer situação, ou seja, ver a realidade sem a necessidade de transformá-la. Isso não quer dizer que devemos ser passivos e indiferentes diante da negatividade ou da injustiça que ocorre à nossa volta. Chokshiba, numa expressão bem brasileira, quer dizer: fique bem, pare de dar murro em ponta de faca. Em geral, insistimos inutilmente no desejo de sermos compreendidos ou de entender tudo e todos, mas na realidade sabemos muito bem que nem sempre isso é viável. Querer impor nossas opiniões muitas vezes denota nossa imaturidade. Existem situações que já sabemos que não seremos compreendidos e ainda assim temos uma necessidade infantil de sermos aceitos e reconhecidos de qualquer maneira. Aceitar o outro sem precisar modificá-lo a nosso favor significa abrir mão da tentativa de controlar as situações. Quando abandonamos a necessidade de sermos compreendidos, ficamos menos suscetíveis às críticas alheias e, ao mesmo tempo, de conseguirmos ser menos críticos com os demais. Quando pararmos de julgar os outros, nos sentimos mais leves. Aceitar que não podemos mudar é, em si, uma atitude empática para conosco mesmos. Abandonamos a atitude de aversão frente à vida e adquirimos coragem para lidar com a adversidade sem nos machucar. Quando não tememos ser autênticos, estamos conectados com o mundo de modo aberto e interessados em interagir. Quanto mais transparência houver dentro e fora de nós, melhor será. Ocorrerão menos interferências negativas. Podemos saber quando as pessoas que se aproximam de nós com segundas intenções. Elas não estão interessadas em tocar nossa essência e nem deixar tocar. Elas estão focadas nas vantagens das condições externas que podemos lhes proporcionar. Enquanto estivermos mantendo vínculos baseados apenas nas vantagens que podemos oferecer, estaremos sujeitos a ser traídos e abandonados. Assim que a pessoa obtiver o que veio buscar, não resistirá em partir. Uma vez que superamos esse tipo de relacionamento, precisamos aprender a soltar as nossas defesas e confiar em nossa capacidade de cultivar relacionamentos saudáveis. Construir algo em conjunto aproxima e une pessoas, pois elas se sentem inspiradas pela mesma meta. Intimidade consigo mesmo. O prazer de estar consigo mesmo cria disponibilidade para estar com o outro. Pessoa chata é aquela que não consegue estar consigo mesma e espera que o outro a tolere. Se pararmos para observar o que pensamos a nosso próprio respeito, vamos nos dar conta de quanto nossa avaliação possui poder em nos aproximar ou nos distanciar de nós. Para termos uma relação saudável, próxima e direta conosco mesmos, precisamos de nos rejeitar. Quando estamos bem, sentimos-nos confortáveis em nosso corpo, a respiração flui, a barriga está relaxada e as costas naturalmente eretas. Quando negamos a nós mesmos, nosso corpo reage expressando dor. Essa carteira aqui tá uma bosta. Perdão. Se tivermos um relacionamento superficial com nossas emoções, poderemos momentaneamente negá-las, mas o nosso corpo irá revelar que estamos, na realidade, nos abandonando. Podemos pensar que estamos bem, mas se nosso estômago começar a doer, irá manifestar nossa ansiedade e confusão emocional. Devemos aprender a entrar em contato com nossas emoções sem prévia intenção de compreendê-las de imediato. Essa compreensão virá como um resultado natural da própria integração com os sentimentos e situações que evocam em nós, se formos capazes de experimentá-los de um modo direto e pleno. O segredo está em confiarmos e de poder obter o que necessitamos, saber de uma experiência no ato de acolhê-la.
Tentar analisar nossas emoções, ao contrário do que se supõe, nos distancia da possibilidade de verdadeiramente compreendê-las. Não tente compreender por que o evento ocorreu ou o porquê das suas ações ou sentimentos, o que há de aprender com o evento e etc. Essas compreensões, elas virão espontaneamente como resultado da integração que a experiência direta trará. Por enquanto, limite-se a experimentar plenamente os sentimentos do evento. Se você persistir em tentar analisar, a integração será inibida, nos diz John Ruskin. Não podemos nos obrigar a sentir os nossos sentimentos. Não há necessidade de forçar nada. O objetivo é integrar diferentes partes da nossa mente e criar intimidade com a própria mente. Proximidade com a própria mente. Enquanto a nossa capacidade de análise estiver contaminada pelo hábito da autoacusação, é melhor deixá-la de fora. A chave é manter uma relação direta consigo mesmo. Só assim poderemos apreciar a energia fluida e agradável que existe naturalmente dentro de nós e não temeremos o isolamento. Desse modo, estaremos aptos a nos isolar quando for necessário e intensificar a proximidade conosco mesmos. Ser sincero consigo mesmo é um ato de coragem. O autoconhecimento nos leva a tomar decisões ousadas e irreversíveis. Lembro-me certa vez que quando reconheci em mim um sentimento que exigia muita coragem para ser assumido conscientemente, entrei no meu quarto, apaguei a luz, deitei na cama, cobri o meu rosto com a coberta e perguntei a mim mesmo: o que você quer fazer nessa situação? Apesar de saber que já conhecia a resposta, ter agido assim fez com que eu me aproximasse da decisão. Não havia mais como negar a mim mesmo. Depois que escutamos o que queremos, não dá mais para fugir, pelo menos de nós mesmos. Podemos estrategicamente continuar fingindo para o mundo algo que ainda não estamos prontos para expressar, mas internamente não podemos nos enganar. Quando finalmente relaxamos, comunicamos-nos com o nosso mundo interior sem mais rodeios e rompemos as barreiras das palavras, permitindo que a nossa mente e corpo se unam. Aos poucos, percebemos que é possível relaxar em nossa própria energia. Quando corpo e mente estão unidos, participamos plenamente do mundo e podemos nos comunicar com ele num nível ainda mais amplo e sutil. Neste estado relaxado em nossa própria energia, gradualmente iremos desenvolver a experiência interna estável de amor, isto é, a base do nosso processo de autocura profunda, a bodhicitta. Por essa razão, termina esse livro com uma meditação que pode nos ajudar a desenvolver a empatia pelos outros. Os lamas nos ensinam que por meio dessa meditação sobre a equanimidade, despertamos o nosso potencial para amar até mesmo diante da adversidade. Meditação sobre equanimidade para despertar a empatia. Imagine à sua frente 3 pessoas. Uma pessoa porque você sente aversão, uma pessoa que lhe é muito querida e outra por quem seu sentimento é indiferente. Ao fazermos isso, reconhecemos que surge em nós uma sensação desagradável em relação à primeira, agradável de sensação de intimidade em relação à segunda e uma sensação de desdém em relação à terceira. Agora, pense nas razões pelas quais serão gerados esses sentimentos circunstancialmente serão gerados esses sentimentos. Circunstancialmente, a primeira nos prejudicou, a segunda ajudou e a terceira não fez nenhuma coisa nem outra. Agora procure pensar em termos de longo prazo. Quantas vezes somos ajudados pela mesma pessoa que um dia nos prejudicou? Quantas vezes a pessoa que nos ajuda também é capaz de nos prejudicar? E quantas vezes somos atraídos ou nos vemos envolvidos com pessoas que nos eram indiferentes? Ao refletir dessa forma, facilmente reconhecemos o quanto nossas avaliações iniciais eram unilaterais e relativas. Refletir sobre a transitoriedade dos nossos sentimentos e receber a relatividade das nossas avaliações, sobre as quais muitas vezes sustentamos nossos vínculos, permite-nos uma maior abertura para acolher e nos aproximamos daqueles que nos cercam. Assim seremos capazes de transformar nossa aversão, rancor ou indiferença pelo outro em empatia, como esperamos que façam conosco. E também compreender que mesmo aqueles por quem nutrimos os melhores sentimentos são sujeitos a falhas. Quando nos acalentamos rancores, reproduzimos nas pessoas uma reação muito similar. Se não liberarmos tais sentimentos dentro de nós mesmos, estaremos sujeitos a nos tornar vítimas de alguma crueldade. Não há como negar que desde cedo formamos vínculos e continuamos a fazê-los vida afora. Logo, precisamos aperfeiçoar a nossa capacidade de nos aproximar dos outros. Não há como renunciar às pessoas, portanto, precisamos aprender a amá-las. Comece por concentrar-se em um momento de sua vida em que você recebeu de fato amor. Mantenha sua mente focada na experiência até surgir em você um forte sentimento de gratidão, um desejo sincero de retribuir esse amor.
Agora, leve a sua atenção para a respiração na altura do seu coração. Nele, visualize uma forte luz azul que cresce e se expande a cada respiração. Imagine que raios de luz azul saem de seu coração e penetram no coração das 3 pessoas que estão à sua frente. Raios de gratidão. Gradualmente, procure visualizar essas pessoas tornando-se cada vez mais receptivas às luzes que você envia a partir de seu coração. Enquanto isso, reflita sobre a realidade do sofrimento humano, como todas as pessoas gostariam de sentir-se mais próximas das outras. Quando notar que não há mais distância entre o seu coração e o das pessoas à sua frente, dedique-se à energia acumulada por meio da intenção e da concentração desta meditação para que todas as pessoas possam recuperar o sentimento genuíno de estarmos juntos nesse universo agora e sempre. Tchau!